Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com Rogério Vieira Rodrigues, presidente da UNAF, a União dos Advogados Públicos Federais do Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. A gente vai falar hoje sobre essa carreira de Estado que é formada pelos advogados públicos, Rogério, e eu queria saber de você, na semana passada ou retrasada, houve a assinatura de um termo importante para consolidar o papel dos advogados públicos enquanto carreira de Estado e tratando também da exclusividade que essa carreira tem no tratamento de questões relacionadas à burocracia e tal. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre quais são os impactos desse acordo que vocês fizeram com o Ministério da Justiça. Perfeitamente. Essa é uma das nossas frentes de trabalho, que é a frente do combate à terceirização, né, das funções da advocacia pública. Nós, inclusive, em relação a esse assunto, nós estamos trabalhando em 4 frentes de trabalho. E uma delas é essa que você citou agora há pouco, que diz respeito ao acordo firmado no Ministério da Justiça. Nós entramos com 6 ações civis públicas, agora entramos com a 7ª ação civil pública, em que a gente pede a suspensão de editais de contratação de advogados privados que estavam usurpando as funções dos advogados públicos federais. Inclusive, já conseguimos 5 liminares já, em 2 desses processos ainda não foram definidos liminares, e com relação ao Ministério da Justiça, fechamos agora, a que você mencionou, fechamos um acordo com o Ministério da Justiça em que o Ministério da Justiça reconhece a exclusividade das nossas funções. O que a gente pretende também nesses outros processos, aproveitar esse acordo fechado e estender também para os outros ministérios. Outra frente de trabalho nossa também, nós apresentamos no Congresso Nacional uma emenda também prevendo a exclusividade das nossas funções. Já houve, inclusive, aprovação já na Comissão do Trabalho, já na Câmara. Nós temos também uma outra frente de trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho. Nós pedimos que o Ministério Público do Trabalho se dirigisse à AGU e pedisse um posicionamento oficial da Advocacia Geral da União com relação à ocupação a contratação de escritórios de advocacia privada, com relação a terceirizados, com relação a ocupantes de DAS e a esses processos simplificados de contratação de advogado privado. A AGU inclusive, já se manifestou sobre 2 desses assuntos, já se manifestou sobre a contratação de empresa interposta. O que é isso? São empresas que são contratadas e elas depois disponibilizam advogados para usurpar as nossas funções. E também com relação à possibilidade de contratação de escritório de advocacia privada. Também houve manifestação da AGU já no sentido da impossibilidade de que isso seja feito. E agora, recentemente, semana passada, veio um novo parecer da AGU dizendo que, tirando aqueles cargos de direção superior que constam da Lei Complementar 73, que rege a Advocacia Geral da União, os demais cargos os demais DS só podem ser ocupados por pessoas de dentro da carreira, por advogados públicos federais. Então há também mais esse avanço. Essa questão teve início, pode-se dizer, com relação ao Ministério de Minas e Energia, quando se pretendeu fazer a contratação de um escritório de advocacia privada para que fizesse o marco regulatório, né, do pré-sal. E nós entendíamos e continuamos entendendo que colocar esse tipo de assunto de interesse estratégico do Estado brasileiro, na mão de uma empresa privada, de um escritório da iniciativa privada, pode vir a ferir a soberania nacional de alguma forma. E é importante, então, que se utilize os quadros da Advocacia Geral da União, e nós temos especialistas, sim, nessa área de petróleo, de energia, que tem plenas condições de fazer esse marco regulatório. Inclusive, há um grupo criado para discutir esse assunto, que a gente espera que renda frutos aí com relação a esse assunto. E há mais uma outra frente de trabalho com relação à exclusividade, que nós fizemos um pedido de súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo Tribunal declarasse a exclusividade das funções da advocacia pública. Nossa intenção com essa declaração é que isso venha a abranger todo tipo seja empresa interposta, tudo, inclusive os cargos que eu falei agora há pouco, os cargos de direção superior que constam da Lei Complementar 73, também que sejam ocupados apenas por advogados públicos federais, reconhecendo inclusive a inconstitucionalidade da Lei Complementar número 73. Ou seja, apenas o advogado-geral da União, que consta da Constituição Federal, apenas ele pode ser de fora da carreira.
o restante as demais ocupações têm que ser de dentro da carreira. A impressão que eu tenho, Rogério, me corrija se eu estiver errado, é que ainda há muita gambiarra nessa área jurídica de assessoramento e consultoria para o Estado no Brasil. Como é que vocês percebem esse tipo de coisa? Olha, eu vou citar eu vou pedir desculpas, mas eu não vou citar o nome do ministério. Mas há um ministério na Esplanada que repassa 46 bilhões de reais no orçamento para os estados e municípios. Dentro da consultoria desse ministério, o consultor ele não é da carreira. E dentro da consultoria, na parte que lida de licitações e convênios, eu tenho, se não me engano, não há nenhum advogado público falando nesses processos que vão tratar desse montante de 46 bilhões. Então eu tenho uma situação de que o consultor não é da carreira. Conversei inclusive com esse consultor e ele me disse que aproveitava os advogados públicos para prestar informações em mandado de segurança para a área contenciosa e que ele utilizava de pessoas da sua confiança para fazer esses processos licitatórios, né? Ocupava esses cargos de DAS para dar parecer nesses processos. Eu acho que essa situação, eu não preciso dizer acho que mais nada com relação a isso, sem querer te cortar no teu entendimento aí, mas eu acho que essa situação reflete justamente aquilo que a gente quer combater. Se eu quero ter uma advocacia forte, se eu quero ter uma advocacia com uniformidade de entendimento, uma advocacia que traga estabilidade jurídica para o Estado, para que as empresas possam se organizar, é também interesse das empresas. A empresa não está interessada em que o Estado dê uma manifestação, digamos, tendenciosa. Não, ele quer que o Estado decida sim ou não para que ela possa se programar e eventualmente se socorrer ao Poder Judiciário. Agora, o que não pode é a gente ficar retardando, impedindo que essas empresas se organizem. E como é que estão as estruturas nos estados, hein, Rogério? A estrutura da advocacia pública? Isso. Veja bem, é uma situação até interessante. Os estados, a maioria dos estados, há uma situação, existem leis orgânicas que prestigiam a advocacia pública com uma condição mínima de trabalho, o que não se reflete no âmbito federal. Quer dizer, esse movimento ele tá vindo justamente dos estados e de algumas procuradorias municipais que se organizaram para o âmbito federal, né? Então, na verdade, nós estamos buscando o que alguns estados já conseguiram e, sob outro aspecto, já que nós estamos aqui no âmbito federal, tentar trilhar um rumo da advocacia pública, um rumo que dê eficiência ao nosso trabalho, para que a gente chegue naquele patamar que o Constituinte de 88, né, nos concedeu, quando ele idealizou isso em 88. Uhum. E também há, se não me engano, uma iniciativa de vocês para a criação de um novo cargo, uma nova carreira, para que os processos tenham mais agilidade, que o advogado consiga ter uma autonomia melhor de trabalho. Perfeitamente. Bom, nós entendemos o seguinte, que a carreira de apoio, o que você está comentando, é uma carreira de apoio que nós estamos pensando para a advocacia pública. Existem vários processos na parte contenciosa, que são processos que poderiam ser supridos por um analista, né, da área judiciária, que poderia fazer esses processos que são mais repetitivos, né, de forma que as demandas maiores, o advogado público federal pudesse se debruçar sobre essas demandas, né, robustecendo as teses para a defesa do Estado. Isso também viabilizaria uma outra questão, que é que os advogados que estão no contencioso, né, passassem a atuar no consultivo, que esse tem que ser o braço mais forte do Estado brasileiro. Ou seja, se o consultivo funcionar bem, se ele realmente atender o Estado e as teses que ele desenvolveu no consultivo forem teses robustas, eu evito que demandas cheguem no judiciário. E se elas chegarem no judiciário, elas provavelmente, né, essas demandas vão vir em benefício do Estado, ou as decisões virão em benefício do Estado, porque houve um trabalho bem feito no âmbito das consultorias. Mas essa proposta ela já tá fechada, né? Há uma discussão, sim, no Ministério do Planejamento sobre a criação dessa carreira de apoio para a Advocacia Geral da União. A gente espera, inclusive, agora, com a questão da exclusividade, né, que a gente consiga avançar nessa discussão. Há concurso para contratação de advogados públicos federais, no caso agora, advogado da União. Devemos ter também das outras, mas não criação de cargos. A gente entende que não há necessidade de se criar mais cargos de advogado público, né? O que a gente precisa é de otimizar, é um trabalho de gestão. O ministro Toffoli, com muita sabedoria, muita sapiência, vem desempenhando um excelente trabalho à frente da advocacia pública, né? Vem unificando as estruturas administrativas. Isso viabiliza com que um procurador federal consiga conversar com um advogado da União, que a parte consultiva converse com a parte contenciosa, né? Então, dentro dessa otimização que a gente está buscando no nosso trabalho,
a carreira de apoio. Eu acho que a questão da terceirização vai dar mais agilidade a essa discussão em cima da carreira de apoio, porque é importante, sim, menos gasto para o Estado, dando maior eficiência. Tá ótimo. Eu queria agradecer a presença do Rogério aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br e a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima. Obrigado.